Oi, oi, eu estou aqui com a Juliana e com o Vitor, na imersão O Erro Invisível. E eles estão aqui com a pipoca, Dona Pipoca, uma pipoca gourmet maravilhosa, e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. Oi, Ju, tudo bem? Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem. Vitor, um prazer receber vocês aqui comigo. Tudo bem, prazer é meu. E me conta, como que surgiu a pipoca? A Dona Pipoca. Como que surgiu? A Dona Pipoca surgiu da vontade de empreender. Eu tenho uma história pessoal um pouquinho diferente. Eu tenho uma doença degenerativa na retina, onde eu já perdi mais de 90% da visão de ambos os olhos. Ambos? Ambos. Hoje eu tenho um resíduo visual de menos de 10%. Mas isso nunca foi impeditivo para eu estudar, para eu trabalhar. Então, eu me formei, a minha formação inicial era educação física, trabalhei com isso, me casei, tive filhos e sempre tive o sonho de empreender. Sempre gostei de mexer com cozinha, embora fosse muito desafiador, mas sempre gostei. E aí comecei no período ali, minha filha bebê, eu não queria voltar da personal, eu já não me via mais naquele lugar de personal, e eu queria fazer algo novo. E comecei a pedir para Deus ideias, estratégias de algo que eu pudesse fazer na cozinha de casa. Começar a empreender em casa, inicialmente como uma renda extra, nem seria uma transição de carreira, eu só estava um pouquinho infeliz com a minha área de atuação. E aí Deus me deu a ideia das pipocas gourmet. Eu fiz um curso, depois fiz outro, e fui adaptando as receitas na cozinha de casa e conseguindo criar a marca Dona Pipoca que a gente tem hoje. Então, da educação física, você foi para a cozinha. Fui para a cozinha. E esse que você tem na retina, desde quando você tem? É uma doença genética, então ela nasceu comigo, mas eu comecei a perder a visão com 7 anos. Até os 7 eu enxergava 100%, depois dali eu vim perdendo gradativamente. Então, realmente, faculdade, você fez tudo com a dificuldade. Na verdade, não tem dificuldade, né? Na verdade, vamos combinar que não existe dificuldade. Para ela, não existe dificuldade. Sempre com muita força de vontade. Eu vejo que nunca desistiu. Isso não foi para você uma dificuldade, né? Exatamente. Eu falo, Ana, que desistir nunca foi uma opção. Porque eu sempre coloquei numa balança. A doença está em mim. O prejuízo é só meu. Então, assim, se eu deixasse de estudar, além de não enxergar, eu ainda não teria conhecimento nenhum. Eu ia somar mais um problema, porque eu já sou uma pessoa com deficiência visual. Então, eu seria também analfabeta, eu seria também uma pessoa sem conhecimento. Então, ainda que as pessoas olhassem de fora e justificassem, coitada, mas é difícil para ela estudar. Quem ia ficar sem o conhecimento era eu. Sim, com então, certeza. Quando eu pensei em empreender, em viver os meus sonhos, em querer fazer algo diferente da vida, eu pensei em mim mesmo. Em mim e na minha família hoje, né? Meu marido, minha filha. Aquela pergunta que o Bruno falou pra gente, né? Quem vence se você vencer? Se eu me colocar nesse lugar de vítima e a vida é difícil pra mim, as pessoas vão continuar vivendo, elas enxergam. Quem não enxerga 100% sou eu. As pessoas vão viver o sonho delas. E elas vão olhar pra mim e falar, ai, coitada, pra ela não deu, mas também era difícil, né? Então eu não busquei uma justificativa. Então, eu busquei. Você já tinha. Um problema eu já tinha. Eu fui buscar a solução. Falei, não, eu posso fazer algo na cozinha de casa e pode dar certo. E aí eu comecei. E muita gente, né, olhou e falou, imagina, você é louca. Cozinha, você vai se queimar. Se queimou. É, claro, mas... Tem até a marca que se queimou essa semana. Muitas vezes. Mas assim, a gente cozinha, eu também me queimo, né? Sim. Então isso daí, né? Não é nada, né? Porque, poxa, cozinhar, fazer pipoca é um grande desafio, né? Eu acho que... Eu não sei fazer, né? Imagina, no curso que você fez a pipoca, quantas pessoas tinha igual você? Ninguém. É aí que tá, né? É aí que fala tudo, né? Poxa, você tá ali, você tá aprendendo... Você aprendeu, que hoje a pipoca é maravilhosa. A gente não trouxe aqui para vocês verem, mas depois eu vou mostrar na minha rede social. A pipoca é maravilhosa, é linda. Eu não como doce, mas é muito gostosa. Deve ter cara de ser muito gostosa. Mas meu filho come, então eu vou levar para ele. E no curso, como que foi? A primeira vez que você foi pro curso? A primeira vez foi um curso presencial. Era uma prima do meu marido que trabalhou com pipoca gourmet um tempo atrás. E ela não trabalhava mais. E eu sempre achei a pipoca dela muito gostosa. E aí eu conversei com ela, eu falei, poxa, você me ensina? Ela falou, Ju, eu não dou curso. Eu falei, mas me ensina a fazer? Porque eu acho que eu consigo. E ela me ensinou a primeira vez, foi uma tarde na casa dela. Ela me ensinou uma base de receita. Ela me ensinou a base do caramelo e a saborização da pipoca de ninho, que seria a tradicional.
E aí eu saí de lá com um desafio, porque o método tradicional de fazer não era possível para mim. Porque assim, na pipoca gourmet a gente tem a limpeza do milho. É olhar se o milho tá sujo. Sujo que a gente fala são as arestas. A pipoca gourmet ela precisa ser redondinha. Então você tem que limpar as arestas, tem que tirar as pelinhas. Tem que ser a bolinha mesmo, limpinha. E tudo muito visual. Tem que olhar e limpar. Aí ele foi o meu primeiro empecilho. Falei, tá, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fomos pra caramelização. Termômetro digital. Caramelo tem temperatura. E correta. Desligou antes, estraga. Desligou depois, queima, estraga também. Não consegui enxergar no termômetro digital. Aí voltei pra casa com mais um desafio. E ali eu comecei a testar. Eu comecei a fazer teste. Eu fui fazendo e queimando muitas receitas. Claro. Até entender que eu tinha o meu jeito de fazer. Como tudo na vida. Eu acho que como eu vim me adaptando ao longo da vida, tudo que todo mundo enxergava, eu não enxergava, eu precisei dar um jeito de fazer. Na pipoca não foi diferente. Eu encontrei uma forma de fazer. Então, por exemplo, a minha limpeza do milho das pipocas hoje, ela não é visual. Ela é uma percepção auditiva e sensorial. Eu desenvolvi um jeito de limpar as pipocas com as mãos e elas fazem um barulho diferente quando elas estão limpas do que quando elas estão sujas. Surreal. Então, a minha percepção é nas mãos. Eu sinto a pipoca quando ela tá limpa. Eu não preciso ver se ela tá limpa. Aí o caramelo foi um outro ponto que o caramelo, pra eu ver a coloração do caramelo, olha, mas o caramelo muda de cor. Pra mim, não muda. Pra mim é quase a mesma coisa. Então, 2 pontos importantíssimos pra mim foi cheiro. O caramelo, ele sobe, ele cheira assim, ele tem um aroma diferente. Quando ele tá chegando no ponto, ele começa a ter cheiro de caramelo. Ele sai do cheiro de açúcar e ele começa a ter cheiro de caramelo. E o tempo. Então, hoje o meu caramelo é com a Alexa. Eu ligo um timer. E eu... É a nossa assistente. Menina, não trabalho sem a Alexa. Né, amor? Legal. A Alexa é a funcionária número 1 da Dona Pipoca. Eu entendi o tempo do caramelo. Então, assim, mesma panela, mesmo fogo, mesmo ingrediente, mesmo tempo. Então, dentro daquele tempo, o caramelo fica pronto. E eu não preciso ver a temperatura dele mais. Incrível, incrível. E você também trabalha na Dona Pipoca? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil. E sempre ajudei ela. A princípio era a empresa da minha esposa, era a Dona Pipoca da minha esposa, mas ela sempre falou, não, a empresa é nossa empresa. Então, a gente ajudei ela a montar as feiras, os eventos, sempre fui ajudar, a servir, a vender. Eu lido com pessoas o meu dia inteiro. Então, vender, para mim, é fácil, porque é um processo de convencimento, processo de lidar com pessoas, então eu gosto dessa parte. E a gente decidiu que a gente precisa colocar energia junto. Então, participando de eventos, de mentoria, a gente percebeu que se nós, como casal, colocarmos energia, os dois, na nossa empresa, que muitas pessoas, né, pela história dela e pelo produto, porque é um produto bom, falam, puxa, tem um potencial de crescimento muito grande. Ô, Vitor, pega lá, tá lá no stand, Pode né? pegar. Tá Pega lá. uma pipoca pra nós mostrar. E se nós colocarmos energia como casal, pode superar muito mais a minha formação como engenheiro. E assim, Com certeza. eu não tenho ego nenhum de, se me formei como engenheiro, quero ser engenheiro, quero atuar como engenharia. Eu posso usar o conhecimento meu de engenharia, de planejamento financeiro, estratégico, eu trago isso da engenharia, convencimento de pessoas, marketing, comercial, Pra Dona Pipoca. pra Dona Pipoca. Com certeza. Né? Então, a gente tá colocando energia junto pra fazer acontecer, né? Levar a Dona Pipoca, hoje Londrina, agora a gente tá fazendo eventos em Curitiba, Que legal. eventos em São Paulo, Que então legal. a gente tem buscado mais pra fazer acontecer e crescer o nome da Dona Pipoca. Que incrível, incrível a história de vocês. Gente, muito lindo mesmo. Saber que não teve dificuldade. E hoje em dia, muitos empresários, eles, na dificuldade, desistem, né? Sim. Porque, na verdade, tem muito desafio. Qual o seu maior desafio hoje no empreender? Acho que hoje meu maior desafio tá na expansão da marca, assim, de levar o produto para as pessoas. Acho que ainda estamos com esse
Que lindo. Olha aqui pra vocês verem. A pipoca. Gente, olha só. Vou virar aqui pra vocês verem. Que maravilhosa. E pensar que isso tudo é feito pelo tato, né? Sim. Meu, é incrível, incrível. E é inteiro artesanal, né? Desde o estouro da pipoca, é uma pipoca, a gente estoura ela no calor. Então é um grão especial, não é a pipoca que a gente acha no mercado. Não é igual fazer pipoca em casa, Não, vou né? lá, quero fazer uma pipoca assim. Não, vou lá, compro o pacotinho no mercado. Não vai ficar igual. É um milho especial, é um milho que a gente diferente. traz de São Paulo, não acha, acha que Londrina, mas não é da mesma qualidade, então a gente traz de fora. Aí tem o processo depois da separação das pipocas, então assim, eu estouro 1 quilo, eu consigo aproveitar 600 gramas da pipoca, então a gente tem que separar. É tudo um processo. Aí tem a caramelização, depois tem a saborização, que é um outro processo, que é a parte de chocolate. Então esse é ninho com Nutella. Então tem a parte da Nutella com delícia. chocolate. Gente, que Processo de lindo. embalagem. Então a gente coloca o lacre de alumínio para proteger contra a umidade. É mesmo, aqui, ó. Tudo bonitinho. É só pegar e comer. E desculpa te interromper, pode terminar a sua resposta. Não, acho que o desafio maior é esse mesmo, é espalhar o nome da Dona Pipoca por aí. O nome associado à história, porque eu falo que eu queria muito que as pessoas vivessem isso que nós estamos vivendo hoje. É a realização de um sonho, é uma superação pessoal, é entender que se eu tivesse escolhido não fazer nada porque era difícil, e foi difícil, e é difícil em muitos aspectos, é só a gente que perde. Eu vou deixar de viver aquilo que eu gostaria, aquilo que Deus tem pra mim, porque eu achei que era difícil. Então eu falo que hoje a Dona Pipoca, ela quer levar não só pipoca, ela quer levar uma história, ela quer levar uma mensagem para as pessoas de que não é tudo lindo no empreendedorismo. Ai, mas foi fácil? Claro que não foi. Não é e não vai ser. Nunca vai ser. Para qualquer empresário, sempre vão ter os desafios. Não importa o ramo. Não importa o ramo. Dificuldade, né? Eu costumo dizer que a minha limitação ela é visual, mas eu, graças a Deus, eu não tenho outras limitações. Esses dias eu dei uma palestra de motivação, que é algo também que nós temos levado junto com a pipoca para motivar pessoas. E aí nessa palestra, algo que marcou muito as meninas, que eu disse para elas, era uma palestra para mulheres, no Dia da Mulher. Falei, a minha limitação foi visual, mas todo mundo passa por uma limitação. Então, assim, eu tive o privilégio de ter uma família maravilhosa, bem estruturada. Eu tenho o privilégio de ter um esposo que é muito parceiro, que é maravilhoso, que me ajuda. Eu não passei por outros problemas. Às vezes a pessoa, ela enxerga 100%, mas a limitação dela cresceu num lar desestruturado, não tem o apoio do marido. Então, assim, eu falo que todo mundo tem um BO para resolver. Todo mundo. Não adianta. Todo mundo tem um problema. Agora, entender que se você não se levantar para fazer aquilo que você quer, o maior prejudicado é só você. As pessoas podem até validar o seu sofrimento. Ai, mas coitada, para ela é difícil mesmo. Pois é. Mas as pessoas vão viver. A vida não para porque você não realizou os seus sonhos. É você que perde. É isso mesmo. Que lindo. Muito lindo mesmo. E eu ia pedir uma mensagem, mas eu acho que ela já deu a mensagem. Vitor, quer dar uma mensagem para quem está nos assistindo? Eu acho que é mais do que a Ju falou. Principalmente para ela, e a gente tem levado muito isso, a condição dela não determina o nosso destino. Não. Então, não é fácil, principalmente para ela. Às vezes as pessoas falam, nossa, até às vezes eu preciso me colocar às vezes no lugar, porque assim, na hora que a gente tá vivendo ali, acaba se acostumando com todas as situações. Então, às vezes a gente tá andando, ela fala, me espera, assim, que às vezes eu tô tão acostumado que ela consegue fazer algumas coisas. Tão independente, né? Que ela é independente e os pais dela, eu acho que hoje a gente agradece, porque os pais criaram assim, você não enxerga, mas os seus pés andam. Então você pode ir lá, sozinha, porque você anda. Seu problema é na visão, seu problema não é nos pés, então, nas pernas, então pode ir. Então, a gente precisa se colocar, às vezes, no lugar, porque, assim, às vezes a gente acha, nossa, ela faz tudo isso, parece ser fácil. E o que não é fácil. Para chegar numa situação dessa, se uma pessoa que enxergasse já não imagina ela que tem toda a parte de deficiência. E eu ajudo, eu não cozinho. Então, assim, tudo ela que faz. O que eu faço, o máximo, é embalar,
deixar prontinho pra É uma gente sair pra ajuda, vender. né? É uma ajuda. Uma ajuda só, né? Então é mais isso, é mais que a nossa condição, a condição das pessoas, não só da Ju, mas eu acho que a mensagem é essa. A condição que a gente tem hoje não determina nosso destino. A gente tá falando para todo mundo ser empresário, mas é dentro da empresa. Se você tá lá, CLT, dentro da sua empresa, se você quer um cargo maior, você tem que fazer diferente. Chegar lá, bater o cartão, ficar lá 6 horas, 8 horas e sair 6 horas da tarde, vai mudar? Você está fazendo você tá fazendo a mesma coisa, vai ter um resultado diferente? Você tem que fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Então a gente tenta buscar isso para nossa empresa também. Então acho que mais esse é o recado. É isso aí, muito obrigada. E onde encontrar nas redes sociais a Dona Pipoca? Você encontra a Dona Pipoca no Instagram, @Dona Pipoca Londrina, e encontra a Dona Pipoca no iFood também. Que legal, que legal. A rede social sua? Tudo junto com a Dona Tudo Pipoca. junto com a Dona Pipoca. Tudo Então junto tá com a Dona bom. Pipoca. Então segue lá a Dona Pipoca. Muito obrigada por estar Eu que compartilhando essa agradeço. história. Adorei, amei essa história. E um beijo para você que está me assistindo e compartilhe para inspirar mais pessoas. Um beijo.